Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje daremos continuidade à nossa série de estudo. A vida em santidade é o conserto eterno. É possível ser santo neste mundo e viver sem pecar? Ou é mais um engano deste mundo para que nós nunca alcancemos a verdadeira verdade com relação à vida eterna? Pois uma coisa já sabemos: sem santidade é impossível ver a Deus. Sem a vida de Cristo verdadeiramente em nós, é impossível produzirmos os frutos do Espírito. Só podem viver em santidade aqueles que já nasceram do Espírito e compreenderam que o homem pecador, o seu fim é a cruz de Cristo, pois ali é para nós que cremos o verdadeiro fim para o homem pecador. Quando o Senhor diz que nós devemos ser santos, Ele não está dizendo isto para homens pecadores, mas para aqueles que receberam de sua vida. Este é o motivo pelo qual Ele diz que devemos ser santos, pois só a sua vida em nós nos capacita para isto. É por este motivo que o texto de 1 Pedro 1, versículo 15 é bem claro quando diz: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. A conduta de um santo sempre será para confirmar sua santificação através da vida do Filho de Deus que lhe foi concedida, com toda a boa obra que nos foi preparada de antemão e com os frutos do Espírito para a nossa própria santificação. Mas para compreendermos isto, iremos ler Romanos 6, versículo 21 e 22, que diz: que frutos então tinham das coisas que agora vos envergonheis? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. A palavra foi claríssima. A santificação só é possível para aqueles que foram libertados verdadeiramente do pecado. Sem crermos em nossa libertação definitiva do pecado, é impossível termos o fruto para a santificação, e sem ele, no fim, não teremos a vida eterna, mas a morte, porque o fim do pecado é a morte. Tudo isto que estamos falando até parece clichê, porque a grande verdade é que todos nós estamos cansados de ouvir as mesmas perguntas com as mesmas respostas. Mas aqui neste canal, Plantando a Verdade, o que queremos que você entenda é que sem a vida de Cristo em você, é impossível que você tenha algum êxito para ser um santo. Nem sempre há resposta para todas as perguntas, mas uma coisa digo: o Evangelho, desde que foi iniciado sua pregação, existe duas formas de pregá-lo. A primeira é aquela que, quando ele é pregado de acordo como tem que ser, irá mexer profundamente com você. Então, cabe a você escolhê-lo ou não e tornar esta verdade como ponto principal para sua sobrevivência, ou rejeitá-lo e permanecer em seus pecados. A segunda é aquela que parece que o Evangelho lhe foi pregado, mas na verdade não foi. Você ouviu algo que parecia com o Evangelho, mas não era o Evangelho. O que você realmente ouviu foi justamente o tal Evangelho clichê. Digo-lhe com toda a certeza: se você tirar um tempo para observar, você vai ver com clareza a diferença entre
estes dois evangelhos que têm sido pregados, e então verá a diferença do evangelho verdadeiro para o evangelho clichê. O verdadeiro evangelho transforma pecadores em santos, e o falso evangelho, o pecador, permanece em seu pecado. Esta é a diferença do verdadeiro evangelho para o falso evangelho. Não somos santificados através de comportamentos religiosos ou por pertencer à denominação A ou B, pois isto nunca santificou alguém. A verdadeira santificação parte do pressuposto do nascimento espiritual, porque sem o nascimento espiritual é impossível adorarmos a Deus. E assim disse o próprio Jesus para a mulher samaritana. Mas, para isto, iremos ler João 4, do versículo 20 ao versículo 24, que diz: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: Mulher, crê-me, que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Podemos observar que Jesus expõe aqui dois tipos de adoradores. O primeiro é os judeus, que são aqueles que adoram através da verdade, porque eles tinham conhecimento que a salvação iria vir através dos judeus, mas não tinham nenhum conhecimento do nascimento espiritual. E isto fica claro na conversa de Jesus e Nicodemos, que era um fariseu, um dos principais doutores da lei dos judeus. Mas para compreendermos isto, iremos ler João 3, do versículo 3 ao versículo 6, que diz: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Pois Jesus deixou claro para os judeus quanto para os samaritanos que a hora chegou e que lugar algum tem nenhuma importância, seja em Jerusalém ou no Monte Gerizim ou em qualquer denominação religiosa. O que importa realmente é termos nascido do Espírito através da verdade revelada por Jesus Cristo. Só através do nascimento espiritual podemos realmente expressar o ato de adoração para com Deus. Este é o motivo pelo qual Jesus falou para Nicodemos que a única forma do homem natural ter acesso a Deus e Pai é pelo santo nascimento espiritual. Sem o nascimento espiritual não haverá separação do pecado, não haverá a perfeita adoração, não haverá santificação e muito menos entraremos no reino de Deus. Nós
deste canal Plantando a Verdade, esperamos que todos vocês tenham entendido que o caminho para a santificação é o nascimento espiritual, e isto não depende de nenhuma religião e de muito menos de subir ou descer montes ou de qualquer tipo de martírio, mas para compreendermos que o sacrifício de Cristo foi e é suficiente para nos conceder tudo aquilo que a lei jamais poderá nos conceder ou cumprir. Tudo o que fazemos aqui neste canal é para vocês compreenderem de uma vez por todas e entenderem que só aquele que tem a vida de Cristo pode expressar a genuína adoração a Deus, porque Ele é Espírito, e para nós a única forma de sermos também Espírito é passando pelo processo do nascimento espiritual, que só pode ser realizado através de crermos em nossa morte e ressurreição com Cristo, o Filho de Deus. Pois só através deste processo é que nascemos espiritualmente, pois o fim do homem pecador é a cruz de Cristo, e a vida de Cristo em nós é o princípio para a santificação, que é a alegria no Espírito. Pois assim afirmou Paulo em Gálatas 2, 19 e 20, que diz: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Este é o único acontecimento que pode transformar um pecador em um santo: a nossa inclusão no sacrifício de Cristo. A vida de Cristo em nós é o princípio para uma vida em santificação.